Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus agora, no capítulo 17. Nós vamos ler do 1 até o 15. Mateus 17, do 1 até o 15, amém? E será na Nova Versão Internacional. Então pode ser que esteja diferente um pouquinho da tua aí. Ele diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. E quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Até aqui, amém? Por gentileza, mais uma vez, feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Somos tão gratos, meu Deus, por nesta noite podermos ouvir a Tua palavra. Senhor, nós poderíamos estar em tantos lugares, mas nós escolhemos nesta noite parar, nos sentarmos aqui para ouvirmos os Teus conselhos, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos dar esta oportunidade. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que aqui está e já está trabalhando em nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nesta noite o Senhor fará grandes coisas dentro dos nossos corações, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que nesse momento a luz da Tua palavra se acenda dentro de nós e ilumine a ponto de nós enxergarmos pequenos detalhes, pequenas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, que precisam ser restauradas, arrumadas, organizadas, Pai. E à medida que a Tua palavra for sendo pregada, o Senhor nos ajude a reconhecermos isso e nos arrependermos, Pai. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode traduzir tudo o que será dito aqui. Então eu peço ao Senhor, por favor, traduza a cada ouvido e a cada coração, de uma maneira que cada um deles possam entender com simplicidade e clareza. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque sem Ti eu não poderia fazer nada neste lugar. É o Senhor quem está fazendo tudo isso. Eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor possa fazer tudo aqui neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus.
Amém, meu Deus. Amém, queridos. Nesta noite, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a vida do cristão é estar no monte e no vale. Amém? Então diga assim: a vida de um cristão é estar no monte e no vale. Queridos, todos nós cristãos precisamos ter esse tipo de vida. Todos nós cristãos precisamos ter momentos da nossa vida em que nós estamos no monte. E todos nós cristãos precisamos ter momentos da nossa vida em que nós estamos no vale. Aliás, você nessa noite, pelo menos você que escolheu estar aqui na igreja, você escolheu subir ao monte, você está no monte. Esse é o monte. Aqui é um monte. Amém? Então, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós saímos da nossa casa e nós vamos à casa do Senhor, nós vamos a reuniões de oração, nós estamos indo ao monte, nós estamos subindo o monte. Então hoje você está no monte, querido, e é no monte que as coisas acontecem, ou pelo menos elas deveriam acontecer. E eu separei aqui algumas coisinhas que eu quero levar você a refletir nessa noite, que eu vejo que são muito importantes e que Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, e eu creio que Ele falará também ao seu coração. A primeira coisa nessa noite que eu quero chamar a sua atenção e eu quero levar você a refletir é que todos nós, queridos, todos nós somos criados com um anseio na nossa alma pela eternidade. Todos nós fomos criados por Deus com este anseio em nossa alma pela eternidade. A nossa alma anseia pelo céu. A nossa alma, ela anseia pelo céu. Quando nós temos contato com o céu, quando nós temos fragmentos de contato com o céu, a nossa alma se deleita. Por quê? Porque ela anseia pelo céu. E por que a nossa alma anseia pelo céu? É porque eu e você viemos da onde? Diga, do céu. Nós viemos do céu. E o fato de nós virmos do céu faz com que a nossa alma ela tenha esse anseio por experiências com Deus, por mais e mais experiências com Deus. E quando nós olhamos para esse texto, isso fica muito claro. Quando eu estava meditando nesse texto, isso fica muito claro, o quanto a nossa alma, ela anseia por essas experiências com Deus. Então vamos voltar um pouquinho lá nesse capítulo, no versículo 1, eu quero ler um pouquinho, até o 8 ali, novamente. Ele diz assim, 6 dias depois, o próprio Jesus, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Olha, Jesus, ele foi transfigurado diante desses homens. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Agora você imagine Pedro, Tiago, João ali, olhando essa cena. Para pensar, irmão. Eles estão ali, Jesus é transfigurado. Jesus começa a brilhar diante deles. As roupas de Jesus começam a brilhar de uma forma sobrenatural. E ali aparece 2 camaradas, que nada mais, nada menos, Moisés e Elias. E começam a bater papo com Jesus. E eu imagino eles assistindo tudo aquilo. Eu fico imaginando a cena, um cutucando o outro. Você está vendo o que eu estou vendo? Não, né? Você está bem. Porque às vezes nós vamos numas loucuras aí, né, irmãos? Aqueles que já foram para esses encontros, para esses montes, né? E às vezes nos montes acontecem umas coisas que você fala assim, rapaz, será que sou eu que estou vendo? Aí de vez em quando você sente vontade de olhar para o outro e falar, você está vendo a mesma coisa que eu? Porque isso é loucura na minha cabeça, né? Eu imagino que ali deva ter acontecido aquilo. Então eles estavam conversando com Jesus. Então Pedro disse
para Jesus. Olha o que Pedro fala para Jesus: Senhor, é bom estar aqui, Pai. A minha pergunta para você: é bom estar na igreja? É bom estar aqui, né, irmãos? É muito bom estar na igreja. Quantos de nós, quando estamos aqui, nos esquecemos dos problemas da nossa casa? Quantos de nós, quando estamos aqui, geramos fé em nosso coração e acreditamos em mudanças e transformações e tantas coisas? E chega a hora de nós falarmos assim: agora nós precisamos voltar para nossa casa, e nós pensamos: puxa, eu vou ter que voltar novamente para lá, e aqueles problemas, eles vão estar lá, e a situação vai continuar lá, e eu vou ter que enfrentar tudo aquilo. Então, é muito bom nós estarmos no monte, é muito bom. É por isso que Pedro, ele vira para Jesus e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. E Pedro, ele faz até uma proposta para Jesus. Ele diz assim: olha, se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. É como se Pedro estivesse falando para ele: olha, se o Senhor quiser, a gente monta uma campana aqui e ficamos morando aqui nesse lugar, porque aqui não tem para, eu quero estar aqui, Senhor, vamos ficar aqui, né? Aqui é bom demais. Então, se o Senhor quiser, nós já montamos uma estruturinha aqui e começa a morar todo mundo aqui, fica maravilhoso. E aí, meus irmãos, enquanto eles estão tendo essa conversa, algo mais sobrenatural acontece ainda, porque olha lá, no versículo 5, enquanto ele ainda estava falando, aí uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Olha isso, irmãos. Agora Deus brada lá de cima, dizendo: esse aí é o meu filho. Isso é a experiência que eu queria, meu irmão. Enquanto eu lia, meditava, e eu tenho meditado nesse texto há tempo, eu falo: Deus, eu preciso de pelo menos só um fragmento, Deus, só alguma coisinha, porque isso aqui é lindo demais. E ouvindo isso, os discípulos logo se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, nós estamos aqui diante de uma experiência linda, inexplicável, eu diria que imensurável. Algo que eu e você, tenho certeza que gostaríamos muito de vivermos. E isso, escute bem, só é possível ser vivido quando você está no monte. Esse tipo de experiência com Deus, esse tipo de visão, esse tipo de relação com Deus, só vai acontecer na sua vida quando você estiver no monte. É no monte que esse tipo de coisa acontece na vida de um cristão. Por isso que a vida de um cristão, ela é feita de monte e ela é feita de vale. Ora, eu preciso estar no monte. Por que eu preciso estar no monte, pastor? Eu preciso estar no monte para exatamente experimentar e desfrutar dessas coisas que esses homens experimentaram e desfrutaram. Todos nós somos cidadãos dos céus. Se você nasceu, você é um cidadão do céu. Porque talvez muitos aqui possam pensar assim: quem disse isso, pastor? Querido, escute bem, a maioria de vocês já ouviram isso e talvez alguns não. Mas antes de você nascer, você já havia sido planejado por Deus. E o fato de você nascer é porque Deus já tem um plano para a sua vida. Então você veio do céu para essa terra com um propósito. Então você nasceu, você é um cidadão do céu. Então todos nós somos cidadãos dos céus, todos nós somos plano de Deus, e todos nós queremos ter experiências com Deus, queremos viver experiências com Deus, queremos desfrutar de coisas grandes com Deus. E é por isso que Pedro, ele teve aquela reação. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, é muito bom estarmos aqui, eu queria continuar aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, vamos montar uma estrutura aqui e vamos ficar aqui.
Meus irmãos, olha, por muitas vezes eu participei de muitos eventos na igreja, de quando nós chegávamos no fim daquele evento, pessoas chegarem para mim e dizerem assim para mim: rapaz, nós não podemos ficar aqui mesmo, nós vamos ter que ir embora para casa. Jura que hoje nós vamos ter que ir embora? No domingo à tarde ali, na hora de ir embora já, a pessoa virava para nós e falava assim: rapaz, vamos ficar aqui mais uma semana, ir para casa agora não dá, vamos ficar aqui, porque aqui é bom demais, aqui é maravilhoso, aqui é sobrenatural. E é mesmo, irmãos, e tem que ser. Aliás, querido, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando você vai ao monte, e todas as vezes que você sobe ao monte, e aqui eu não estou falando do monte que muitos cristãos conhecem como os montes aí fora, que sobem para orar, e não tem nenhum problema de você subir nos montes para orar, eu não sou contra nada disso, mas quando eu estou falando do monte, eu estou falando de você vir à casa de Deus. Quando nós saímos da nossa casa e subimos o monte, que é vir à casa de Deus, nós precisamos vir com expectativa no nosso coração, de termos experiências com Deus, sobrenaturais. Nós estávamos aqui no culto sábado passado, queridos, e olha que coisa linda que aconteceu nesse lugar. Olha o encerramento daquele culto, olha que ambiente era aquele, pessoas quebrantadas aqui na frente, chorando, se derramando na presença de Deus, querendo viver mais de Deus, querendo experimentar mais coisas em Deus. Pessoas me procuraram dizendo para mim que o sábado elas chegaram aqui de uma forma e elas saíram daqui, e a partir daquele sábado a vida delas foi transformada. Então, querido, nós precisamos, todas as vezes que estamos no monte, queremos sim desfrutar de todas essas experiências com Deus. Agora eu quero, após tudo isso, após toda essa experiência, após todo esse envolvimento que eles tiveram, porque Pedro ele faz uma proposta para Jesus, ele fala: olha, vamos construir aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Mas Jesus ele termina ali aquele momento ali, e eles logo começam a descer. Diga, descer. Eles começam a descer. Então, após toda a experiência gloriosa que eu tenho com Deus, após toda a visão que eu tenho de Deus, após todo o derramar de Deus na minha vida, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso, meu irmão? O que nós devemos fazer? E aqui está exatamente a segunda parte do que eu quero tratar com você nessa noite. É exatamente esse lugar que eu quero chegar com você nessa noite, que está lá no versículo 9, vamos ler do 9 até o 15 agora. Enquanto desciam do monte, enquanto eles já estavam descendo do monte, se eles estavam descendo do monte, eles estavam indo para o vale. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. E os discípulos lhe perguntaram, ali estava rolando uma conversa: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu para eles: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando, ou que ele tinha falado. E quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, e muitas vezes cai no fogo ou na água. Meus irmãos, após o período de monte, eu e você imediatamente precisamos descer para os vales.
E por que é que nós precisamos descer para o vale? Por que que após o monte eu preciso descer para o vale? O segredo está no versículo 14 e 15 que eu acabei de ler agora. Olha lá o segredo, volta lá no 14. Quando eles chegaram no vale, o que foi que eles encontraram? Diga, a multidão. A multidão. E o que que a multidão fez? Um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem um ataque e está sofrendo muito. E muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Meu irmão, é nos vales que eu e você vamos derramar tudo aquilo que nós recebemos no monte. Eu e você vamos até o monte para sermos cheios por Deus. E descemos até o vale para derramarmos nas pessoas tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Posso ouvir um amém aí? Você entendeu o que eu estou dizendo? Você consegue compreender o que eu estou tentando te passar? Meu irmão, eu e você, quando subimos, o que Jesus estava dizendo ali para Pedro era o seguinte: de que adianta nós ficarmos aqui, Pedro? Você está vendo a minha glória, você está me vendo transfigurado, você está me vendo resplandecente, você está vendo Elias, você está vendo Moisés, e de que adianta nós ficarmos aqui, Pedro? Que adianta nós continuarmos aqui, nesse lugar maravilhoso, nesse lugar glorioso? E o que adianta? Nós vamos ficar aqui, fechados aqui, isso tudo muito bom, mas a hora que eles desceram o vale, o que estava acontecendo lá embaixo, irmãos? Haviam pessoas padecendo, morrendo e sofrendo. Haverá um tempo que eu e você também estaremos sim no monte, mas não em qualquer monte. Nós estaremos na eternidade, na glória com o Senhor, e lá não haverá problema, nem dor, nem choro, nem tristeza, e muito menos lamentação. E lá os nossos olhos estarão vidrados no Senhor, e nós poderemos o adorar constantemente. Mas enquanto eu e você não fomos recolhidos, nós não morremos, ou nós estamos vivendo aqui nesta terra, eu e você temos que ter o entendimento de que eu e você precisamos sim do monte para sermos cheios de Deus, mas precisamos do vale para derramar tudo aquilo que Deus nos encheu. Meu irmão, uma igreja que quer ficar só vivendo de experiências com Deus, ela não está vivendo o evangelho. Para que você precisa ser cheio de Deus? Pronto, você veio no culto hoje, fui cheio de Deus, amém? Amanhã você volta no culto, estou cheio de Deus. Amanhã, depois da manhã você volta de novo, estou cheio de Deus. Amanhã, depois da manhã você volta de novo, estou cheio de Deus. O que vai mudar na sua vida? Um carro, se eu pegar ele aqui agora, e eu for lá no posto de gasolina, e mandar completar o tanque dele, amém? Encheu, topetou, pá, fechou. Eu não andei com o carro, eu volto de novo no posto de gasolina e mando encher o tanque, cabe? Por quê, irmão? Está cheio. Para esvaziar o tanque precisa fazer o que com o carro? Para que Deus precisa colocar mais glória sobre a minha vida e sobre sua vida se eu e você não andamos? O tanque está cheio, meu irmão. Deus nessa noite está dizendo aqui: filho, filha, eu não tenho mais o que derramar sobre sua vida. Você está até o talo cheio de mim. Agora, enquanto você não sair aí fora e não começar a cuidar de pessoas, a derramar do que eu tenho derramado sobre você, eu não preciso derramar mais nada sobre você. Irmãos, tem gente que quer vir na igreja, presta bem atenção do que eu vou dizer para você. Tem gente que quer vir na igreja, ter experiência com Deus, sabe para quê? Para contar experiências para os outros. Eu tive uma experiência com Deus, pastor. Aleluia. Essa noite foi top. Eu vi o anjo passando, pastor. Glória a Deus, hein? Que bênção. Foi demais. No outro culto tá o irmãozinho na visão de novo. Dessa vez, pastor, eu não vi um anjo,
Mas dessa vez, pastor, eu vi uma espada de fogo, eu vi uma bola de fogo, o outro viu não sei o que, e é isso e aquilo. Tá, a minha pergunta é, o que isso muda na vida de quem está indo para o inferno lá fora? O que a bola de fogo faz na vida daquele que já está no inferno lá fora? Se você tem bola de fogo sobre você, pega essa bola de fogo e vai jogar fogo naqueles que estão frios lá fora. Ou pelo menos deveria ser isso que eu e você deveríamos entender, queridos. Irmãos, olha, preste bem atenção, carro que não anda não precisa de combustível. Crente que não cuida de vida não precisa de unção. Crente que não cuida de vida não precisa de unção. Quem precisa de unção é quem cuida de vida. Deus derrama unção sobre quem cuida de vida, querido. Ele não derrama unção sobre quem não cuida. Não precisa de unção para ficar sentado em cadeira. Se ficar sentado em cadeira e receber muita unção, a cadeira não aguenta, quebra e você cai no chão. Não precisa de unção. Unção é para quem trabalha para Deus. Você quer unção sobre sua vida? Se levante e comece a cuidar de vidas. Saia do monte. Irmãos, nós estamos preocupados com tantas coisas, queridos. E preocupados com iluminação, e preocupados com ar-condicionado, e preocupados com som, e preocupados com qualidade disso e daquilo. A minha pergunta é, e as almas que estão indo para o inferno, lá no vale? Porque eu e você estamos no monte, e nós estamos igual a Pedro, vamos fazer uma tenda aqui, e vamos fazer isso aqui, e vamos fazer aquilo ali, e sai fumaça daqui, e sai luz dali, e sai não sei o que de lá, e glória a Deus. A pergunta é, quando é que nós vamos sair daqui do monte, e vamos descer lá no vale, nos valados, aonde o traficante, a prostituta, o drogado, nas biqueiras, estão se matando e se destruindo? Porque eles estão. Meu irmão, a nossa vida, querido, nós precisamos entender o que Deus está tentando nos dizer. Nós precisamos compreender a responsabilidade daquilo que Deus tem colocado sobre a vida de um cristão. Nós precisamos entender o cristianismo na integridade dele. Nós não entendemos ainda. Olha bem o que está escrito lá em Lucas 14, 21, vamos lá. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, aleluia. O servo, ele voltou e relatou isso ao seu senhor. Lucas 14, 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. Precisava dar um... Está aqui. Glória a Deus, o negócio está aqui também, ó. Aleluia. Acho que eu tomei muito Gardenal. Tá? Vai ficar bom. Glória a Deus. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente, presta bem atenção, olha a ordem que ele deu. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Eu e você recebemos de Deus a honra de nos assentarmos em uma cadeira perante a mesa dele posta para nós. Mas nós não recebemos a honra de nos assentarmos numa cadeira em uma mesa posta perante a nós, para nós ficarmos sentados nos empaturrando de comer. Nós recebemos a honra de termos uma cadeira nos assentando à mesa do Senhor, para que eu e você tenhamos consciência de que todas as pessoas sobre a terra também têm o direito de sentarem numa cadeira como essa. Mas como elas vão sentar se eu e você não nos levantamos e saímos para falar para elas essa novidade? Nós não saímos para contar para elas, nós não saímos para dizer, viu, presta atenção, tem uma cadeira para você também. Não tem. Imagina eu sentar numa mesa de Deus, eu sou um perdido. Não tem sim. Quando é que eu e você vamos nos levantar? A impressão que eu tenho, queridos, é que cada um de nós já sentamos na nossa cadeira e estamos esperando sermos servidos e nos empaturrando de comida, e não estamos nos preocupando mais com os que estão lá fora. Meu irmão, o evangelho, se não for para salvar vidas, não tem sentido nenhum. É um clube. Igreja que não ganha almas é clube, não é igreja.
Igreja que não salva vidas é um clube, não é igreja. É um clube onde todo mundo se encontra no sábado para se ver. Cada um põe sua roupa bonitinha, passa seu perfuminho, arruma seu cabelo e glória a Deus e vem para a igreja. Meu irmão, se esse lugar não estiver cheio de prostituta, de bêbado, de perdido, nós estamos caminhando errado. E desculpa, talvez você não entenda o que eu estou dizendo. Eu cresci dentro de um ambiente que era contra isso. Eu era criticado por isso. Eu dizia, como assim? Nós estamos aqui aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo. E olha que nós aprendemos, irmãos. Mas para quem é que nós vamos pregar? Quem é que nós vamos ensinar tudo isso? Não, mas se nós formos lá fora, vai começar a vir um monte de drogado aqui para a igreja. Ué, mas a igreja é lugar do quê? Sabe, meu irmão, eu e você não podemos cair de forma nenhuma nesse erro que a maioria cai, que é querermos ficar no mesmo lugar que Pedro queria. Mas está tão gostoso aqui, pastor, esse arzinho gostoso no ambiente, um louvorzinho, ouvirmos a palavra, sentadinhos nessa cadeira. Pastor, eu estou com a minha vida tão de boa, eu estou correndo atrás das minhas coisas, da minha carreira profissional. Sabe, pastor, eu estou aqui pensando em mudar de casa. Ah, pastor, eu estou pensando em mudar de carro. Ah, pastor, eu estou pensando em estudar, eu estou pensando em fazer tantas coisas. E aí você vem, pastor, querer que eu vou esquentar minha cabeça com drogado, pastor. Então você precisa repensar o seu evangelho. Você precisa até repensar se você entregou de fato sua vida para Jesus. A verdade é essa. Você precisa repensar se você conhece Jesus Cristo para dizer uma coisa dessa. É muito profundo isso, irmãos. É muito profundo isso que eu quero dizer para você nessa noite. Nós não entendemos ainda que tudo isso que nós recebemos de graça, porque nós não somos merecedores de nada disso, foi de graça. O que nós merecíamos era o inferno, o que nós merecíamos era a condenação eterna, mas a graça do Senhor tem nos alcançado todos os dias, e nós ainda não entendemos que ela tem nos alcançado, não para nós só termos uma boa vida, mas para que nós possamos ir e ajudar pessoas a terem uma boa vida. Quando aquela senhora, ela se encostou em mim, queridos, e ela falou assim para mim: eu vou me separar hoje. Meu irmão, eu vim embora de Votorantim para cá, com um peso no meu coração que você não faz ideia, querido. E eu falei assim para ela: olha, a senhora pode ter certeza de uma coisa, eu garanto para a senhora, hoje aqui, até domingo, a senhora vai ver se eu não entro dentro da casa da senhora. Ela falou assim para mim: olha, pastor, você não conhece meu marido. Eu falei: você não conhece o Jesus que eu sirvo. Escreve aí, se até domingo eu não entro dentro da casa da senhora. Escreve aí, se até domingo eu não entro dentro da casa da senhora. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você pensa a respeito disso. Talvez você esteja olhando para mim aqui pensando que eu sou um louco. Talvez você esteja olhando para mim pensando assim: ó, talvez você vive isso porque você é um pastor. Mas sabe, querido, eu abandonei tudo por Cristo. Eu também era empresário, eu também tinha as minhas coisas, eu também poderia estar trabalhando, cuidando da minha vida, cuidando da minha carreira, mas eu decidi abandonar tudo por Cristo, eu decidi abrir mão de tudo por Cristo. Nós vivemos tempo da nossa vida sem R$1 no nosso bolso por Cristo. Eu não fiz isso premeditado, eu fiz isso porque eu entendi que Cristo me salvou, que Cristo me libertou, e Ele me deu uma nova chance de viver essa vida, e eu fiz essa escolha, e eu estou desafiando você nessa noite a tomar uma posição. Ou você vive o Evangelho de verdade, querido, ou nós vamos continuar da mesma forma que nós estamos, mas um dia nós seremos cobrados disso. Ou nós vamos ficar até quando? No monte. Está tão gostoso aqui, pastor. É verdade, querido, mas se você sair do monte hoje, e você vai sair do monte, e a hora que você pegar o seu carro e você começar a andar por essas ruas, você vai ver o quanto o vale está terrível.
Todo sábado, a hora que termina o culto de jovens, eu vou levar os meninos embora, lá na Nova Monte Serrate. E eu vou conversando com eles, e eu vou deixando cada um na sua casa, e eu vou só observando o bairro. É muita gente, querido, perdido. É muita gente, querido. São muitas pessoas. O vale está repleto de pessoas. E eu e você estamos aqui, continuando no monte, cheios, cheios e cheios, para derramar onde, querido? Você vai derramar no balde do outro do teu lado, que já está cheio também? Um balde cheio, quando você pega um balde cheio de água e joga no outro balde cheio de água, o que acontece? Porque é isso que acontece com uma igreja que não vai para o mundo. Ela fica derramando na vida do outro. É um contando experiência para o outro. O que você teve de experiência essa noite? Essa noite eu senti que a minha perna arrepiou. E eu? Eu senti que o meu braço arrepiou. Nossa, que legal. Uau. E você, qual que foi a sua experiência? A minha experiência nessa noite é que a hora que eu estava sentado, a cadeira deu uma vibrada. Nossa, que legal. E a sua experiência, qual que foi? A minha experiência foi que eu ouvi um anjo. E a sua? Eu ouvi Jesus falando no meu ouvido. Uau, que legal. A pergunta é: quem é que foi salvo aí? Porque o resto das pessoas lá fora estão tudo indo para o inferno. E eu e você aqui competindo sobre experiências com Jesus. Como eles saberão se eu e você agimos da mesma forma como aqueles convidados desse contexto que nós acabamos de ler? E eu quero ler agora Lucas 14, do 18 até o 20. Lucas 14, do 18 até o 20. Olha que interessante, queridos. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou para experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Infelizmente, meu irmão, hoje em dia o que mais nós encontramos é esse cenário dentro das igrejas. As desculpas que foram dadas aqui eram desculpas que dava para se justificar, né? Olha, eu não vou poder ir, me desculpa. Ele fez um grande banquete e convidou as pessoas. Então cada um com a sua desculpa. Mas é porque eu tenho isso, mas é porque eu também tenho aquilo, eu também tenho isso, mas é porque todos nós temos, queridos. A minha pergunta nessa noite é: mas justificam mesmo diante de Deus isso? As suas justificativas, elas são aceitas por Deus? Elas estão sendo aceitas por Deus? Deus tem aceitado as suas desculpas? Será que Ele tem aceitado aquilo que eu e você temos justificado? Nós temos um monte de pessoas, meus irmãos, indo para o inferno, dentro da igreja. Nós temos tantas pessoas que vêm aqui, nos visitam 1, 2 vezes, e elas somem da igreja, e nós nem sequer nos preocupamos aonde é que elas estão, porque isso é uma obrigação do pastor, não minha. Não minha, é do pastor. Interessante, ontem eu fui no mercado, no mercadinho perto de casa, e aí eu estava chegando no mercadinho, e aí eu bati o olho num cara, e ele bateu o olho em mim, e eu falei: rapaz, será que é, será que não é? Eu olhei de novo, será que é, será que não é? Mas eu fiquei meio assim, que eu não tinha tanta certeza assim, né? E aí eu fui, a hora que eu fui entrar, ele já falou: pastor Rogério. Eu falei: é ele. Falei: meu irmão, glória a Deus, tudo bem?
é o Ricardo, esposo da Raquel, e tem um outro filho, os três, é um casal mais um filho. O Ricardo, ele mora uma rua atrás de casa. Aí ele falou: o que você está fazendo aqui, pastor? Eu falei: eu estou fazendo aqui, eu moro aqui, cara. Você mora aqui? Eu falei: moro. Ele falou: achei que você morava no Cafezal. Eu falei: não, cara, eu moro aqui, ali na rua de lá. Ele falou: cara, eu moro na rua aqui em cima. Eu falei: sério? É. E aí começamos a conversar. Aí, e sabe, irmãos, o que eu acho legal, tem algumas atitudes. Ele falou assim: pastor, antes de qualquer coisa, vamos parar a conversa por aqui. Eu tenho que falar um negócio para você antes de qualquer coisa. Eu falei: então pode falar. Eu não estou indo na igreja porque eu sou sem vergonha, pastor. A verdade é essa. Está entendendo? Então já vou deixar uma coisa clara aqui para você. Eu sou sem vergonha porque minha mulher está me cobrando de nós irmos para a igreja. E eu estou enrolando para ir na igreja. Eu falei: rapaz, mas eu não tinha seu telefone, nós não conseguíamos conversar. E nós fomos conversando e fomos. Aí o Isaac teve que buscar a massa do pastel, porque eu saí para buscar uma massa de pastel, a massa de pastel não voltava. Daqui a pouco aparece o Isaac lá: ô pai! Eu falei: ô filho, pai, é assim mesmo, leva a massa aí que depois eu chego. E ficamos ali conversando e tal. Mas sabe, queridos, e se eu não tivesse encontrado ele? E quantos outros passaram por aqui e foram embora? E que talvez eu e você estejamos pensando assim: mas essa não é uma responsabilidade minha. Meu irmão, essa é uma responsabilidade nossa. Porque quando o Senhor Jesus escreveu na palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ou fazerem discípulos, ele não colocou nenhum título para ninguém. Ele não falou: pastores, ide. Ele colocou: vão por todo o mundo, ou seja, todos nós. Todos nós. Quantas pessoas estão aí se perdendo? E eu e você estamos aqui no monte. Mas vamos ficar aqui no monte, pastor, está tão gostoso. E nós estamos preocupados com o monte. Todas as vezes que pessoas me procuram é para nós debatermos sobre o monte. Vamos falar sobre o monte? Vamos dar uma ajeitada no monte? Ninguém fala para mim: pastor, eu estou preocupado com o vale, pastor, porque tem muita gente morrendo e nós precisamos ir no vale. É sempre no monte. Ai, vamos dar uma ajeitada no monte? Vamos deixar o monte mais gostoso? Meu irmão, se o monte estiver gostoso, querido, sabe quando eu e você vamos para o vale? Diga nunca. Porque está bom demais aqui. Era o que Pedro estava falando para Jesus. Não, aqui está demais, cara. Eu e você estamos aqui hoje, nos enchendo, para a hora que nós sairmos por aquela porta, derramarmos lá fora, e na quarta-feira voltarmos e nos enchermos de novo, e irmos de novo e derramarmos. É para isso que serve o monte, querido. Lá ainda em Lucas 14, do 22 até o 26, disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ou seja, aquele servo, ele foi, ele convidou, ele buscou pessoas nos valados, ele fez o que tinha que fazer, ele volta para o Senhor e ele diz assim: ó, eu fiz tudo o que o Senhor mandou e ainda tem lugar. E olha o que então o Senhor disse. Ele disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e... aqui na minha versão está dizendo obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aí ele vem com algo muito pesado, e ele diz assim, ó: e eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E agora, querido, escute bem o que eu vou dizer para você. Quando Jesus trata de salvação de almas, ele é radical, meu irmão. Quando Jesus trata de salvação de almas, ele é radical. Não há nada que Jesus troque,
Não há nada que você negocie com Jesus quando se trata de salvação de almas. E Ele está deixando claro aqui para mim e para você. Não adianta você usar de justificativas, mas a minha esposa, mas o meu marido. Ele deixou claro aqui: se alguém vier a mim, se alguém vem a mim, e ama mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, não é digno de ser meu discípulo. Não adianta, meu irmão. Não adianta, querido. E enquanto eu e você não entendermos isso, nós vamos viver um evangelho completamente errado nas nossas vidas. Nós vamos viver um evangelho que a maioria das igrejas vivem. E eu não estou criticando igreja nenhuma, mas que se tornam grandes clubes, ponto de encontro de pessoas. Estão todas no monte, enquanto tem pessoas gritando no vale: socorro, 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 socorro. Há dias atrás, nós conhecemos um casal muito difícil, uma situação muito difícil. E nós começamos a cuidar desse casal. Um casal que tinha um envolvimento profundo com o lado de espiritualismo, espiritismo. Eu peguei a turma dos caça-fantasma, levei para lá, fizemos lá um trabalho. E na quinta-feira, irmãos, nós estávamos sentados, fizemos um círculo, e aí eu falei para esse casal: olha, vocês é que vão cuidar do louvor aqui, viu? Eu não vou me preocupar com isso. Tá bom, pastor, tá bom, pastor. E aí chegaram lá, irmãos, que coisa linda, queridos. Uma família que estava separada, destruída, arrebentada. Cantaram 3 louvores lindos. E eu ali olhando aquilo e falando: Senhor, obrigado, Deus. E eu pensando comigo, orando, falando assim, né? Deus, obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Eu clamando a Deus: Deus, envia vidas, envia levitas para Votorantim, envia pessoas que tocam instrumentos para lá, Deus, envia pessoas que cantam para lá, Deus. E o rapaz tocando violão, irmãos, que coisa linda, irmãos. Meu Deus. Mas e se eu e a Rose tivéssemos pensado assim: vamos ficar em casa descansando no nosso sofá, porque nós também somos filhos de Deus, e está tudo certo. O que será que teria acontecido com essa família, queridos? Amanhã nós estaremos na casa deles de novo. Eles querem fazer um grande culto lá, e nós vamos cultuar a Deus lá. E eu falei para eles novamente: vocês de novo estão responsáveis pelos louvores. E hoje pela manhã ele mandou para mim: pastor, pode ficar despreocupado, está tudo pronto aqui. Se você puder trazer um pedestal aí para mim colocar um microfone, que nós vamos louvar com força. Eu falei: isso aí, meu irmão, glória a Deus. Quer mais alguma coisa aí, varão? Não, tá tudo de boa. Então beleza, então nós vamos louvar a Deus. Você tem sido cheio, você está cheio. O que você vai fazer com isso que você tem na sua vida? Porque se você não derramar, Deus não vai colocar mais sobre você. Agora, se você começar a derramar isso daí, unção fresca sobre a sua vida virá. E o que tem faltado para nós, queridos, é unção fresca. Eu e você estamos cheios de unção que ainda é velha, porque nós não estamos derramando na vida de ninguém. O nosso tanque continua cheio, porque eu e você não estamos gastando a gasolina que Deus nos deu.
E se você não começar a gastar essa gasolina, sabe, queridos, porque tem pessoas que saem do culto cheias de Deus, sabe porque tem pessoas que saem do culto transformadas por Deus, porque elas estavam vazias, porque ao longo da semana elas foram esvaziando o tanque delas, e quando elas chegam aqui, é como se elas recebessem a unção de Deus sobre a vida delas, e elas saem daqui transbordando de Deus, e isso é maravilhoso. Eu saí dali quinta-feira, meu irmão, daquele lugar, e eu falei assim, meu Deus, se eu pudesse eu ficar, irmão, você não está ligado, aqui eu tenho horário, mas lá não tinha, eles estavam falando assim, vai, eu falei, bicho, então agora vai pegar, irmão, eu cheguei em casa 1h da manhã, não está ligado, e estamos rindo, e estamos louvando, e estamos cantando, então vai, você quer, vamos embora. Meu irmão, você não faz ideia, a hora que eu entrei naquela salinha aqui, antes do culto aqui, eu falei para Deus, eu só preciso de uma coisa, que o Senhor enche até a tampa hoje, porque amanhã o meu dia vai ser pesado, e eu preciso ir derramar tudo isso aqui, Deus, então enche até o último, até o talo, porque amanhã eu quero derramar tudo isso aqui, na vida de muitas e muitas pessoas. O que você está fazendo, querido, com aquilo que você tem recebido de Deus? Nessa noite Deus me trouxe aqui, para falar exatamente com você sobre isso. O que você tem contribuído com a obra de Deus? Você é alguém que anda nos vales? Ou você tem ficado só nos montes? Você é um cristão que de vez em quando desce até o vale? Se você não desce, meu conselho nessa noite para você é: desça até o vale, porque certamente ali você vai encontrar muitas pessoas, assim como Jesus encontrou aquele homem, clamando aos pés dele, para curar o filho dele. Amém? Não fique no monte, mas vá até o vale. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Vem cá. Qualquer coisa. Meu irmão, eu não posso encerrar esse culto sem antes fazer um convite, assim como eu fiz na semana passada. Eu não sei porque Deus tem me levado a fazer isso, eu não sei porque Deus tem me incomodado a fazer isso, mas eu preciso fazer um convite nessa noite. E não importa o seu título, não importa a sua posição. Se você nessa noite é alguém que se incomodou com essa palavra, se você nessa noite, ao ouvir essa palavra, você entendeu que você tem ficado muito mais no monte do que tem descido ao vale, mas nesta noite o Senhor te incomodou a sair do seu lugar e ir até o vale, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir até aqui à frente, querido. Só aqueles que querem começar a viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Só aqueles que querem começar a viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Só aqueles que querem um compromisso de verdade com o Senhor. Só aqueles que querem realmente pregar o Evangelho, mudar a história de vidas, de famílias. E não importa se você tem um título, se você tem uma posição dentro da igreja. Nessa noite o convite é para você, é para mim, é para nós. Se você quer mudança na sua vida, se levante, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Há muitas pessoas que têm recebido dons e talentos sobre a vida deles, mas estão parados, paralisados. E nessa noite Deus está te chamando e dizendo: filho, filha, eu preciso que você se posicione. William, oh,
Pega o óleo. Isso. Ainda dá tempo, querido. Eu sei que tem mais pessoas. Saia do teu lugar e venha. William. E você que está no seu lugar, vai orando, vai falando com Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
estão aqui na frente, ó. Junta aqui, ó. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Isso. Isso. Levante a sua mão direita. Vocês que estão aí atrás, fiquem de pé. Estenda as tuas mãos para cá. Isso. Você que está aqui na frente, você que veio à frente, levante a sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu vim à frente porque eu entendi que o meu lugar hoje é estar no vale, em meio aos doentes, aos perdidos, aos drogados, às prostitutas, aos ladrões. Eu entendi que o Senhor colocou unção sobre a minha vida para que eu possa ir e dar frutos, e todos esses frutos vão permanecer, porque sobre mim está a mesma unção que estava sobre os discípulos, e hoje eu tomo posse desta unção e eu declaro que a minha vida hoje está mudando, porque eu serei um ganhador de almas para o Senhor. O meu chamado hoje começa em nome de Jesus. Aplauda Ele, meu irmão. E vocês que estão aqui atrás, vem dar um abraço aqui neles. Pode vir, queridos, pode vir. Glória a Deus! Pode vir.